Pascoal, o São Paulo quer contratar o Daniel Alves? Tá tentando, né? O Daniel Alves botou uma mensagem... Pediu 2 pau por mês. Hã? Pediu 2 contos por mês. Ele botou uma mensagem pra torcida do Flamengo, ó. Ele tá tirando, tô livre aí, tô aqui e tal. Gente, se vier... Ele disse que ele é São Paulino. E gostaria... Não falou isso? Falou. Falar até papagaio fala. O Não, dono não, da ele minha sempre... avó fala até palavrão. Não, ele sempre deixou Não, isso ele falou claro. que é São Paulino. Mas sempre deixou mostra isso claro. então amor pelo clube. Fala, beleza, quanto você pode me pagar? Não, mas ele torce pro São 700 Paulo, mas ele não vai 800 morrer pau. abraçado com o São Paulo. Ué, não é São Paulo? Então não, volta vai pra jogar jogar. de graça, outra coisa, De graça? coisa. Peraí, 700 pau por mês é de graça, meu você senhor? falou, abre mão do salário 1 milhão pra por jogar. mês é de graça, Ele não mas, pode ó, abrir mão do salário pra jogar. Pera, O Rafinha Flavinho. abriu. Olha aqui, são duas coisas jogar no diferentes, Flamengo. mano. O Daniel Alves tem todo o direito de declarar que torce pro São Paulo. Agora, ele não é porque ele torce pro São Paulo que ele também precisa abrir, mostrar amor e não receber. Mas eu não tô falando pra ele fazer filantropia. Não. A partir do momento que ele fala que ele torce pra um Mas clube, ele não falou mostra que... o amor. Não, Ué, mas ele não tem ué, que... já não Cá, tá rico? Ele não tem que mostrar nada. Ele Como só não? fala- Eu acho que tem. Ele A minha nunca opinião é essa, eu respondeu, acho que tem. ele nunca negou que torce pro São Paulo. Ponto. É um direito do Daniel Alves. Ponto. É um direito do Daniel Alves querer ganhar lá 2, 3, 4, 5 milhões por mês. Ele não tem que abrir mão de abraça aí nada. 1 milhãozinho por mês. Ué, o Rafinha, ele tinha uma proposta pra permanecer no futebol europeu. Agora, ele o- abdicou de dinheiro pra vir pro Flamengo. Agora- Tá ganhando o caminhão? Tá ganhando o caminhão, mas na Europa ia ganhar mais, ou não? Agora- Ou não? Agora, Eu falei aqui que o Vitor Ferraz é melhor que o Fagner? Falou. Você falou. Não, falei que os dois laterais do Santos, os dois, a lateral dupla de esquerda era lateral, melhor que a do é Ferreira melhor aqui que a com dupla a do camisa Corinthians. de força. Foi isso que eu falei. Ah, tá. A dupla, óbvio que o Fagner é melhor Então, que foi que por isso que eu falei. Não, não. A dupla, nós estamos discutindo o elenco. Os dois laterais direitos do Corinthians são inferiores aos do Santos. O Santos tem... Os dois contratando- laterais direitos não, Contratando o Pará. O Pipo. Contratando o Pará. E os dois laterais esquerdos do Santos estão melhores do que os dois laterais, os dois laterais pela esquerda Ô, do Pipo, Corinthians. você Eu falei. acredita que Daniel Alves possa jogar no São Paulo? Porque o Daniel Alves não entra nesse quesito da janela amanhã, hein? Porque o Daniel Alves está sem clube. Então ele não tem essa obsessão de se inscrever. Quem tem obsessão é quem quer contratar. Eu acho o Daniel Alves um Não, porque ele não tem clube. um baita jogador, não tem, assim, nomenclatura, a qualidade O dele. Daniel Alves é um dos 5 melhores laterais direitos da história do futebol brasileiro. Multicampeão, sensacional, maravilhoso. 5 maiores Mas ou quatro? ele só vai Não jogar fica entre no os São três. Paulo. Entre os Ele três só ele não é. vai jogar no São Paulo se ele reduzir muito aquilo que ele imagina como salário. Senão, não dá para o São Paulo pagar, não tem condições do São Paulo fazer esse tipo de contratação. O São Paulo não conseguiu contratar recentemente o lateral que estava lá na Turquia. O Adriano. O Adriano. Foi para o Atlético Paranaense. Não tem, o São Paulo Que não beleza, conseguiu pagar. O salário que o São Paulo oferecia não era o que ele quem? queria. O Adriano foi para o Atlético Paranaense. O São Paulo tava não no conseguiu Besiktas, acertar né? o salário, estava no Besiktas. O Daniel, pra mim, Mas o fez Atlético uma... tá pagando o que o São Paulo não pagou? Ou ele abdicou do salário? Ou ele Aí, abdicou o do Adriano valor que ele começou a tinha carreira pedido? no Coritiba e não no Atlético. Você concorda? Às vezes, Você jogava. família dele é de concorda Curitiba, comigo? ele queria Eu falei voltar que o pra lá. Daniel Alves é um dos 5 melhores laterais direitos da história do futebol brasileiro. Você falou isso? Falei agora. Você concorda ou não? Eu preciso pensar, Benjamin, porque para mim, Carlos Alberto Torres, Leandro, Djalma Santos. Djalma Santos, Djalma Santos você não viu. O Daniel Alves foi melhor que o Jorginho, por exemplo. Não acho. O Daniel Alves foi melhor do que o também Jorginho. Foi, não também é? acho. Eu não acho. Ele é ainda. Para mim, fora os de três jogar. melhores laterais da história do futebol brasileiro, pela direita, Carlos Alberto Torres, Djalma Santos e o Cafu. Você não põe o Leandro? Não. Pô, São meus três mas você não viu o Djalma Santos jogar, viu? Não, eu tô Agora, pegando dos pela que você história. viu. Os que eu vi jogar. o Djalma Santos ele jogou Carlos muito, Alberto ele Torres, jogou a eu vi carreira. muito pouquinho do Então você não Djalma viu, fala Santos. dos que você viu. Carlos Alberto Torres, Cafu e Daniel Alves. Gente, o Leandro, pra mim, é uma coisa de outro planeta. Pra mim, o Leandro é de outro planeta. Sempre Porque foi. a carreira do Leandro da seleção brasileira não é tão extensa quanto a do Imagina, Flavinho, esses caras vencem na Europa, Benji. Não dá pra comparar. O Flamengo jogou. O Leandro jogou 5 anos no Flamengo, gente. Mas era outra Que época. isso? O Pelé só jogou no futebol brasileiro. Não, mas ele jogou numa época que o futebol brasileiro era o melhor futebol do mundo. Mas o Leandro Tinha também era. de quatro títulos nos anos 80 mundiais. também era. O Brasil tinha vencido Mas o Leandro 3. jogou na década de 80. Sim, foi uma década ótima. Então. Foi uma década ótima. Agora, o Pelé ia pra Europa jogar contra esses caras, ele ganhava. Ele ganhava. Sim, mas o Leandro também foi campeão mundial e Gente, ganhou. pelo amor de Deus, estou dizendo, torneios, excursões, não é um jogo.
Mas ganhou. Não é um jogo. Pô, mas ganhou. Entendeu? Foi disputar a Libertadores, ganhou. Discussões também, às vezes você foi disputar pode colocar o Mundial, ganhou. Coisa ali que não jogou como lateral direito, ganhou. O Campeonato Brasileiro jogou no mundo. Foi como zagueiro, jogou um monte. Veja, foi pra seleção brasileira, jogou bem na seleção, não vai pra Europa. Naquela época tava todo mundo saindo pra Europa. Ele não recebe nenhuma proposta pra sair. O Leandro é bom jogador. Proposta. Sabe por que ele não foi? Ele contou aqui com o Benito. Porque o Leandro tinha um problema sério de joelho. Sim. No exame médico ele não passou. Bom, então isso tem que ser considerado. Sim, mas jogar bola. Sim, aí o cara joga bem. Aí o cara faz a história jogando contra o Olaria, o América, o Madureira. Mas, Benja, é uma realidade. Não, mas ele é campeão. E aí ele mas também muito da história desses caras também é contra o Huesca, contra o Levante, contra um monte de time pequeno que se compara ao Olaria. No currículo. Mas ele tem mundial. Mas o outro ganhou a Libertadores Mundial. O Daniel tem também supervalorizam. Mas eu não falei do Daniel. Eu acabei de falar que o Daniel Alves, pra mim, é um dos 5 melhores laterais. Sim, mas eu acho o Daniel Alves melhor que o Leandro. Sim, mas não tem problema. É que você usou os argumentos que eu discordo, porque são momentos diferentes. Tá bom. É a mesma coisa do Zico. O Zico não jogou no Barcelona, no Real Madrid. O Zico é um monstro. O Zico só não vingou na Europa por questão do imposto de renda na Itália. Ele estava com o pé na Juventus depois de ter feito uma ótima temporada pelo Udinese. Achei um grande erro o Zico ter se transferido para o Udinese. Ele tinha muitas condições de ir para um time muito maior. Claro, pegou a primeira oportunidade que veio, ele pegou. Ele errou. O Zico cometeu um grande equívoco em ter jogado na Udinese. Isso é outra história. O Zico é gênio. Ele joga o Zico é gênio. Você acredita, por exemplo, que aos 36 anos o Daniel Alves possa ser contratado por um grande time da Europa? O Cristiano Ronaldo, acho que teria falado, né? Acho que o Cristiano, se eu não me engano, o Cristiano Ronaldo deu uma entrevista aí dizendo que caberia. Eu acho que ele cabe em vários times. Guardiola ele é titular da seleção brasileira, acabou de ser campeão da Copa América, jogando muito bem. É um jogador que hoje eu acho que cabe na maioria dos grandes times da Europa. O Daniel Alves? Daniel Alves. Também acho. E ele vai fazer a função de lateral estava atrás dele, não pouca coisa. Mas não, ele, com certeza ele não fará um contrato muito longo, porque ele joga numa posição em que a exigência física é muito grande. Pode ser que ele se transfira. Mas o Paris Saint-Germain estava jogando do meio para frente. Isso que eu ia falar. Pode ser que ele se transfira para o meio de campo, tem algumas, mas aí a concorrência no meio de campo é um pouco mais pesada nos grandes times europeus. Eu acho que o Daniel Alves tem mas acho que ele jogar, ele tem jogo, ele tem bola para jogar. O lateral do City é aquele Walker ainda? É. Que é o lateral da seleção? Eu teria. Ele é melhor do que o Walker. Se eu tivesse... Então, não, mas peraí, o Daniel Alves é um monstro. Ô, Pipo, você acredita que o Daniel Alves pode jogar no São Paulo? O Daniel ele quer forçar ainda. Dani, chama ele de Dani. Por jogar em uma grande equipe da Europa. E ele tem um desejo enorme de jogar numa grande equipe da Premier League. Só que é o que a gente está analisando aqui. Esses times estão montados. E montados com jogadores mais jovens. No Arsenal ele não joga? No Arsenal? O Arsenal lateral direito é o Steiner. O Steiner está se aposentando, né? Então. Eu falei que ia ser o Fagner. É o suíço? Claro que joga. Esse cara é ruim pra burro. Não, claro que joga. Eles estão montados para jogador bom entra, cara. Mas a questão é, o que o clube quer? O cara para uma temporada ou quer um jogador para 2, 3? Eles pensam muito no investimento. Mas não tem investimento no Daniel Alves. Não, é jogador barato. A janela o investimento é você formar um jogador para 2, 3. Porque, por exemplo, o Daniel pode jogar mais 2 anos e você ferrar a posição. Peraí, até dia 31 de agosto, lá fora pode... Agosto não são 31, são 30, né? 31 dias também. Então até 31 pode inscrever lá. Então acho que o Daniel Alves não vai ter pressa. De lá pra cá agora. Não, mas o Daniel Alves tem lugar. Só uma coisinha. Por que ele saiu do Paris Saint-Germain se ele tinha contrato? Ele quis sair. Então, me surpreendeu. O contrato dele acabou. Não tinha mais um ano? Não. O contrato dele acabou. O grande erro do Daniel foi ficar apenas um ano na Juventus. O grande erro do Daniel foi querer pensar muito mais com o bolso do que com o projeto. Quando ele sai da Juventus, foi para o Paris Saint-Germain. Ele pensou... O projeto no Paris Saint-Germain... Não era Juve. Era Neymar. Não era Juve. Ele tinha um pré... Não, ele jogou na Juventus. Não, o que eu vou te falar é o seguinte. Ele tinha um acordo, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, ele estava indo para o Manchester City. E o Neymar... indo para o Paris Saint-Germain. Isso. Convenceu ele a mudar. Exatamente, é isso aí. Estou te falando, é informação. Exatamente. É um erro. Ele só não tem 100% de certeza se não foi isso que aconteceu. E o Neymar falou, vamos para o Paris Saint-Germain. Ele abraçou o projeto do Neymar. Aí eu tenho uma história que lá nos finalmente... Neymar teria se arrependido, né? Teria se arrependido. E aí ele falou, o Daniel Alves já tinha ido, já tinha acertado. Não e vou o pisar Neymar na bola. foi lá e falou, não, vamos embora. E aí foi.
Essa história Eu vi essa informação também. que na hora H, na hora H, não sei, não sei. O Neymar rateou e se arrependeu quando ele já estava assinando o contrato. E aí o Daniel já tinha assinado e falou, não vou pisar na bola com o cara, e acabou indo para Paris. Eu não teria história que saído eu da recebi Juventus. também. Eu acho que ele estava bem, clube montando justamente esse projeto para 2, 3 anos. Daniel depois jogando no pra- Milan. Pô, no Milan hoje Milan eu jogo. Com a lateral direita, eu mesmo sendo canhoto. também. Milan hoje não existe. Pra mim, o Daniel Alves joga em qualquer clube. Não, grande. e pro Milan hoje é muito pouco pra ele. É pouco. Ele foi no Barcelona de hoje. Concordo Ele com a jogaria? Ciccani. Ele deveria ter ficado na Juventus. Ele fez ele cometeu um erro grave. A Juventus estava começando. Quando a Juventus traz o Daniel, foi a primeira grande contratação que a Juventus faz para montar o time para 2 anos, que foi o time dessa temporada agora, que teria o Cristiano Ronaldo, enfim, um time foi a com primeira grandes grande investimentos para brigar pelo título europeu. Eu não acredito Foi que o muito Daniel- precipitado. Eu Isso não- pegou muito mal por lá. Eu não acredito que o Daniel Alves vai jogar no São Paulo. Se for, pra Nem mim, eu. será uma surpresa do tamanho da Acho que tem muito, estratosfera. ele tem mercado na Europa. Ele tem mercado na Europa. Uma questão de esperar um pouco mais e definir uma situação. Ele tem mercado E na China? Europa. Eu acho que ele. Gente, o São Paulo até outro dia estava com dificuldade para pagar a folha salarial. Como é que você vai pagar 2 segundos pro Daniel Alves? Bem lembrado, lógico. Eu acho que o Daniel Alves, acho Tá que ele tirando escolhe. contra o Godelado. Acho que ele escolhe time. Não tá nem tirando. Ele não sabe que não vai dar pra jogar no Brasil. Eu acho que ele meio que escolhe onde O ele quer Arsenal jogar. não tem lateral. O Arsenal não tem lateral direito. Ele escolhe pelo menos a liga, Lichtsteiner ele saiu escolhe. mesmo, né? Lichtsteiner se aposentou. Estou checando aqui. O Lichtsteiner saiu mesmo. O Bellerin tá machucado, que é o lateral titular da posição, e tá jogando, o Niles tá jogando improvisado. Não tem nenhum lateral direito da Europa melhor do que ele, gente. Também acho. Não tem nenhum. Ele escolhe joga, onde ele quiser ele escolhe jogar. onde quer jogar. Onde quiser. Não tem na Europa nenhum lateral direito melhor que o só que Daniel. lá, sim, só que lá tem uma coisa. É, Eu exato, também só não acho. tem. O Daniel Alves, com 36 fulano de anos, tal é tem o tal melhor lateral. lateral direito do mundo. Sim,